Sejam todos muito bem-vindos a essa primeira reunião de trabalho do Programa de Alfabetização Ambiental com o tema dos resíduos sólidos. Eu sou a Gisele Teles, formadora EFAP, e eu vou orientar hoje vocês sobre como trabalhar essa temática dos resíduos sólidos nas ATPCs das unidades escolares. Lembrando que o dia 5 de junho é também considerado o Dia Mundial do Meio Ambiente, porque dia 5 de junho de 1972 ocorreu a primeira grande organização, reunião mundial sobre o meio ambiente lá em Estocolmo, na Suécia, organizado pelas Nações Unidas. Então, seria muito legal que a gente trabalhasse então essa temática do meio ambiente nesse período dessa semana, da semana que vem aí nas escolas, ok? Nessa pirâmide, a gente consegue observar aqui que a ideia principal dela é a gente tentar desconstruir, desmistificar, principalmente o professor depois para o estudante, a ideia de que resíduos sólidos, lixo, todo mundo vem na cabeça reciclagem. Observem na pirâmide que reciclagem sim é importante, mas não é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente tem algum resíduo, tá? A primeira ideia que a gente precisa pensar, considerando que os aterros da cidade de São Paulo, especialmente, já estão ficando aí quase lotados, a gente precisa pensar em não gerar. Então, no vídeo que eu passei agora para vocês, a gente podia pensar nesse passeio aí às compras, a gente poderia, por exemplo, ter recusado a sacolinha plástica na hora de comprar roupa, certo? A gente já teria não gerado um lixo, simples assim, se a gente tivesse colocado, sei lá, compra na bolsa e assim por diante. Então, um exemplo, de tentar não gerar. Essa é a primeira ideia que nós precisamos ter em relação aos resíduos. Se não deu para não gerar, então a gente vai pensar em reduzir, certo? Então, vamos tentar reduzir o nosso lixo, o nosso resíduo. Se não deu para reduzir, aí a gente vai pensar em reutilizar. Então, a gente tem exemplos assim, ao invés de a gente tem esse hábito, a gente compra um produto e às vezes o produto quebra e aí a gente decide comprar um novo produto ao invés de tentar consertar aquele produto que a gente tem. Muitas vezes a gente faz isso até por uma questão econômica, e aí a gente infelizmente, acaba gerando aí mais resíduos por conta disso. Aí sim, se não deu para não gerar, se não deu para reduzir, se não deu para reutilizar, aí sim a gente vai pensar em reciclar, certo? No caso aí dos resíduos secos, a gente tem essa opção de tentar reciclar. E no caso dos resíduos úmidos, a gente tem a opção da compostagem, certo? E transformar em adubos e tudo mais. Temos também, além desses dois resíduos, os resíduos perigosos, que são aqueles resíduos como pilhas, baterias, que é interessante a gente ter um descarte adequado para eles, Então, uma reciclagem adequada também. E aí sim, se não é nem resíduo seco, nem resíduo úmido, nem resíduo perigoso, aí sim ele é o que a gente chama de lixo, que são os rejeitos. E aí realmente, se não deu para fazer tudo isso, aí só o que sobrou mesmo, que são esses rejeitos, que devem sim ser levados aí até os aterros sanitários, porque aí realmente não tem o que fazer. Tá? Então, essa seria a ideia da pirâmide, que é legal vocês relembrarem com os professores lá durante a TPC e para os professores depois repassarem essa ideia aí para os alunos. A gente chama essa pirâmide de ordem de prioridade do gerenciamento dos resíduos sólidos. Tá? Depois disso, outro tema interessante de ser recordado para a gente trabalhar aí, para a gente escolher depois qual projeto que a gente vai trabalhar com a nossa escola, é a gente pensar nos 7 R's, Geralmente aí quem trabalha com reciclagem e tal, alguns professores, antigamente a gente falava mais em 3 R's, Essa imagem, inclusive, tem até as 3 setinhas, que eram os 3 R's de reciclagem, reduzir, reutilizar e reciclar. Hoje em dia a gente fala em 7 R's, que são todos esses aí. À medida que eu for lendo, eu vou dando exemplos para vocês, de como que a gente pode pensar aí nesses 7. Então, reduzir, a gente pode pensar em reduzir o nosso consumo de luz, nosso consumo de água, reduzir o uso de produtos de higiene e limpeza fabricados e tentando fabricar alguns desses produtos em casa, ao invés de comprar mais produtos, seria uma ideia. Repensar, nós adultos, a gente pode pensar no caso, por exemplo, do uso do automóvel, Será que eu preciso realmente todo dia usar meu carro? Será que eu não tenho alguns dias que eu consigo ir de carona, Ainda mais quando a gente usa o carro sozinho, A gente imagina o quanto de poluentes que a gente não emite aí para a atmosfera, Então, seriam questões de repensar a utilização, por exemplo, do automóvel aí todo dia. Responsabilizar-se.
Então, é interessante a gente, antes de comprar alguma coisa, a gente se perguntar, né, pesquisar sobre a origem daquele produto, né, que a gente está consumindo, ou até mesmo desperdício de alimento. Às vezes a gente compra mais e aí fica, quando a gente come, sobra, né, e a gente tem que jogar no lixo. Então, a gente tem que ter essa ideia, né, de responsabilização. É interessante a gente desenvolver essa ideia, né? Respeitar. Existem diversos produtos que têm aqueles selos, né? Selo de seguro, selo de saudável, selo de sustentável. Então, a gente podia seguir a ideia, né, de tentar buscar, optar, quando a gente tiver que comprar alguma coisa que tenha aí algum selo legal para a gente comprar. E temos também o recusar. Recusar, o clássico, né? Evitar, por exemplo, pegar as sacolas plásticas em lojas, em mercados, levar as nossas próprias sacolas, ou até mesmo quando a gente vai comprar, sei lá, carne no frigorífico, né? A gente tentar pesquisar, será que aquele frigorífico ele utiliza, né, tá envolvido em desmatamento ilegal? Será que a madeira dos móveis que a gente vai comprar para nossa casa, ela é certificada? Então, começar a ter essas ideias, né, que às vezes é tão distante, mas que seria bem interessante se todos tivessem essa conscientização, né? Então, a gente começar a trabalhar com os 7 R's na escola já seria um grande avanço nisso. Reutilizar. Reutilizar, usar produtos novamente, né? Às vezes, em vez de a gente comprar uma roupa nova, por que não a gente não trocar, né, com a nossa prima, com a nossa amiga, com os nossos familiares, ao invés de já tentar comprar um outro produto, né? Ou até mesmo produtos quebrados, em vez de tentar consertar, a gente acaba comprando novos, né? Então, a gente tem essa consciência. E reciclar. Reciclar é o mais conhecido, né, de vocês. A gente trabalha bastante com a reciclagem, né, com essa ideia de reciclagem, todo mundo tem isso muito claro, mas a gente pode pensar agora nessa reciclagem, além da coleta seletiva, enfim, começar a pensar nos eletroeletrônicos, né, nos celulares, nos computadores, pensar em como reciclar também esses aparelhos e aqueles resíduos que eu falei para vocês, que são os resíduos perigosos, né? Talvez a escola possa ser um ponto de coleta de pilhas e tudo mais, e depois destinar aos locais adequados. Enfim, são ideias, né, do que se pode pensar trabalhando os 7 R's na escola. E, por fim, eu vou passar mais um conceito para você, que é a ideia de que os resíduos sólidos, eles é um problema público, né? Um problema público mundial e muito grave no estado de São Paulo, tá? O estado de São Paulo, ele é um dos pioneiros aí na criação de políticas públicas em relação aos resíduos. Para tentar ser didática, vamos pensar assim, problema público, se a gente fazer uma analogia aí com o caso clínico, que é caso hospitalar, seria a doença. Doença da nossa cidade, por exemplo, é os resíduos. A gente tem muito lixo e tudo mais, né? Não sabe o que mais fazer com isso. E as políticas públicas, elas seriam os remédios, né? Como tentar resolver essa doença, curar essa doença. Então, se fosse uma doença mesmo, a gente tem várias opções. A gente pode usar remédio, a gente pode usar uma pílula, a gente pode usar uma injeção, a gente pode até usar uma cirurgia e assim por diante. Então, as políticas públicas também. Existem vários tipos de políticas públicas para tentar resolver um problema público, certo? Por exemplo, legislação, a gente tem a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, campanhas de reciclagem, é algo que dá para fazer, por exemplo, em escolas, prêmios ou multas, né, por exemplo, sei lá, relacionadas a desmatamentos, obras, construções de aterro, são todas políticas públicas. E no nosso caso, a gente tem uma política pública que a gente consegue trabalhar efetivamente em cima dela, que são as políticas educacionais. No caso aqui, a educação ambiental, que é o nosso foco, né? Lembrando, como está no slide, que as políticas públicas de resíduos, a responsabilidade delas é do mercado, do governo e da sociedade. Então, às vezes as pessoas têm a ideia equivocada que política pública é tarefa só do governo. Não, o governo sim tem responsabilidade, mas a sociedade, que é onde nós nos encaixamos aqui nessa história, né, a gente também tem responsabilidade em relação às políticas públicas. Então, uma das sugestões que a gente tem aqui é trabalhar realmente, então, para tentar resolver esse problema público, né, com a educação ambiental nas escolas. E aí, igual quando a gente estuda a alfabetização de linguagens mesmo, né? A gente não adianta só ensinar a criança a ler e escrever, a gente precisa também
dar livros, dar caderninhos, enfim, treinar para que fique automático, né? Hoje em dia, uma criança, depois que é alfabetizada, depois de qualquer lugar, consegue ler tudo. Por quê? Porque ela teve um treinamento. É a mesma coisa a alfabetização ambiental, né? À medida que a gente for introduzindo essa ideia para os estudantes, vai ficar automático para eles isso, certo? Então, essa é a ideia. Esse tema específico tem 2 vídeos bem interessantes de um especialista em políticas públicas, que é o Leonardo Sec, que explica bem detalhadamente isso que eu tentei explicar para vocês agora, só uma pincelada, tá, gente? Então, quem quiser se aprofundar aí nesse tema... Muito bem, então esses são os 3 conceitos que eu queria retomar com vocês aqui nessa reunião de trabalho, que é interessante vocês retomarem lá na escola.